eu creio que Deus, Ele tem algo para nós nessa noite, amém? Nós somos a igreja, a noiva de Cristo. Tem dias que nós adornamos a noiva, não é? Enfeitamos a noiva. Tem dias que você encoraja a noiva, dizer, não, o noivo virá, fica firme, né? Tem dia que a gente puxa a orelha da noiva, dizendo, ó, bota azeite aí, porque, né? Se vier e você sair para buscar azeite, você fica. E tem dias, como hoje, é dia de cortar o cabelo da noiva, cortar a unha da noiva, né? E nós precisamos relembrar coisas que nós precisamos fazer sempre. Imagine, mulher, se você fizesse a sobrancelha uma vez só e eternamente ela ficasse daquele jeito lindo, né? Imagina se a progressiva fosse permanente, né? Tudo fosse como, né? Então, a noiva precisa ser cuidada, zelada. E hoje é um momento onde nós vamos tratar de algumas questões em relação a isso. Por isso, eu te dou 2 minutos, na verdade, 30 segundos, se você quiser sair agora. Nós vamos falar de pecado, tá bom? Então, 30 segundos para quem não quiser ouvir ou, de repente, se te incomodado quando se trata de pecado. Então, nós temos essa oportunidade. Mas hoje é dia de tratar e cuidar da noiva com amor e carinho. Amém? Senhor, nós te amamos, Deus. Nós te louvamos e queremos fazer isso por toda a eternidade, Senhor. Não queremos estar um momento diante do Senhor, mas que toda a nossa eternidade possamos contemplar a Tua glória e a Tua majestade, Senhor. Por isso, fala conosco, ensina-nos, ó Senhor, consola-nos, conforta-nos, ó Senhor, porque assim que um pai faz com os filhos que ama, Senhor. Por isso, nessa noite, colocamos o nosso coração à disposição do Senhor e que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas e saímos daqui, ó Senhor, praticando tudo que nós recebemos da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Aí eu falei, o pessoal ficou sério agora. Dá uma glória aí, pastor Domingos, só para relaxar. Aí, obrigado, pastor. Me ajuda aí, tá, pastor? O pessoal... Isso, pastor. Glória a Deus. E eu queria falar hoje sobre ser verdadeiramente livre. Amém? Olha só o que diz Colossenses no capítulo 1, versículos 13 e 14. Tá? Em algum momento os versículos estarão sendo projetados aqui também, para nos auxiliar. Talvez a versão sua tenha alguma diferença. A versão que eu uso é a NVI, tá? Mas o sentido é o mesmo. Eu quero permanecer verdadeiramente livre, amém? Diz assim, pois ele quem que ele está falando aqui, Paulo? Jesus. Ele nos resgatou do domínio. Eu estou só sentindo, Diego, a microfonia aqui está meio estralando aqui do som. Mas vamos lá. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha só, querido, nós somos resgatados, amém? Ele nos resgatou do domínio, guarda essa palavra, domínio. Uma coisa é quando nós estamos num lugar porque nós queremos estar lá. A outra coisa é onde nós estamos dominados. Aqui ele está falando de prisão, ele está falando de quando nós estávamos cativos pelas trevas. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de quem? O reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos... O que é a redenção? Perdão dos pecados. Não há mais do que possam nos acusar, porque os nossos pecados foram perdoados. Amém? Agora, eu assisti há muito tempo um filme que tinha um prisioneiro que ele passou muitos anos da vida dele na prisão. Ele viveu mais tempo dentro da prisão do que livre. E quando ele sai da prisão,
ele não sabe como viver fora da prisão. E esse filme, o que acontece? Esse prisioneiro que agora é livre, já cumpriu sua pena, ele comete um crime para poder voltar dentro da prisão, porque ele não sabia viver fora. Um mundo estranho para ele, né? Então, o pior prisioneiro, na verdade, é aquele que não sabe viver fora da prisão. Porque a prisão deixou de ser um lugar de castigo e passou a ser agora a casa dele. A dificuldade e o problema que nós temos é que muitas pessoas, Jesus ele liberta. As pessoas verdadeiramente chegam diante do Senhor com o coração sincero, dispostos a viver uma nova vida, mas elas não conseguem viver uma nova vida porque estão acostumados com o cativeiro. Como que é aquela síndrome quando a pessoa se apaixona pelo sequestrador? De Estocolmo, né? Então, muitas pessoas, elas são libertas. O Senhor realmente perdoa os pecados dela. Ela, sinceramente, ela chorou diante do Senhor. Ela confessou o seu pecado. Ela chegou de coração sincero. Ela foi batizada. E Deus dispõe para ela uma nova vida. Só que ela é apaixonada por aquele que dominava sobre ela. Nós temos pessoas assim. Tratamos o caso de um rapaz que ele constantemente ficava possesso. E ligava para mim de madrugada, a gente saía correndo porque estava quebrando tudo, e coisas assim. E não tinha o que nós fazíamos que esse rapaz não vivesse livre daquela opressão, né, daqueles demônios, até o dia que Deus trouxe ao nosso entendimento, que ele gostava daquilo. E aí ele foi confrontado em relação a isso, ele gostava, ele se sentia bem de alguma maneira, quando ele percebia que o inimigo queria tomar conta da vida dele, e ele permitia que isso acontecesse. Então, como que uma pessoa dessa pode ser liberta se ela tem ela flerta com o inimigo? E é sobre isso que eu queria falar, sobre prisões, porque, queridos, nós somos chamados, e Jesus pagou um alto preço para que fôssemos verdadeiramente livres, amém? Porque a prisão é para pessoas ou que estão em julgamento ou que foram condenadas, não é isso? Quem está na prisão, aqui mesmo, nós, há muito tempo, não sei se ainda hoje, quando falava de Hortolândia, falava que era a referência de Hortolândia era o presídio, né? Mas eu não entendo muito bem, mas me parece que tem dois setores lá. Um setor estão as pessoas que estão aguardando o julgamento, não é isso? E o outro, CDB, é isso aí. E o outro é para quem já foi julgado, está cumprindo a sua pena. Então, a prisão é para quem vai ser julgado, está sendo julgado, ou para quem já foi julgado e está condenado. Mas a prisão não é para o Filho de Deus, porque nós nem seremos julgados e muito menos condenados, porque nós já fomos redimidos pelo Senhor. Então, olha só o que diz aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. O Paulo está afirmando justamente isso. Ele conclui aqui o que ele vem falando, dizendo, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, amém? Então, entenda, a prisão não é o seu lugar. Outrora estávamos aprisionados, mas como nós lemos aqui, o Senhor nos resgatou e perdoou os nossos pecados. E nós precisamos se livrar disso. A Bíblia, por exemplo, nós temos dois momentos, lá em Números 35 e Josué no capítulo 20, nós não vamos ler, que Deus ele orienta o povo para estabelecer no meio do povo uma cidade refúgio, que não é uma prisão. A cidade refúgio que Deus coloca lá, estabelece, e depois lá em Josué, quando ele toma posse da terra, que ele fala, agora organiza. E quem que cuidava das cidades refúgios? Levitas. Homens consagrados ao Senhor, dedicados ao Senhor. E quem que ia para a cidade de refúgio? Quem cometesse um crime sem querer? Como que a gente chama quando o crime é sem querer? Culposo. Então ele cometia um crime culposo. E aí então ele... Posso trocar aqui? Cadê o Diego? Não sei se é a caixa ou o microfone.
É a caixa? Então nós desligamos a caixa. E olha só, então quando ele ia para a prisão, que não era uma prisão, era uma cidade de refúgio, diz o texto, se você lá, ele ficava lá para que ele não fosse vingado. Ou seja, vai que um homem atropelasse alguém sem querer, ele fosse dar ré no cavalo. Dá para dar ré no cavalo? Então, ele foi dar ré no cavalo e aí atropelou alguém sem querer, essa pessoa morreu. Aí o familiar vai querer, não, agora eu vou me vingar, olho por olho, dente por... Aí Deus não estabeleceu a cidade de refúgio, que essa pessoa ia ficar lá, e nenhum levita ia deixar ele ser julgado até que houvesse um julgamento oficial e ia dizer se ele ia ser absolvido ou condenado. Mas a cidade de refúgio, muitas vezes a igreja se parece com a cidade de refúgio. É o lugar onde nós chegamos aqui culpados e às vezes até inocentes, mas onde nós não estamos aqui para ser julgados. O Senhor está nos preservando, mas é Ele quem tem poder para julgar. Amém? Mas voltando para a prisão, não é uma prisão. É um lugar de tratamento, um lugar que até haja o julgamento. Mas as prisões da alma, as prisões onde nós estamos sendo dominados, seja pelo pecado, seja por qualquer prática, não é para mim e não é para você. Amém? E eu pergunto para você, é possível alguém que já foi liberto voltar para o cativeiro? Ou você acha que uma vez que nós somos libertos, agora a gente está sussa, como dizem por aí? É possível alguém que já desfrutou verdadeiramente do perdão de pecado, já se arrependeu, já passou por todo o processo, mas ele voltar à prisão novamente? O que você acha? Olha o que Pedro diz, 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2. Então, essa noite, querido, eu não queria pregar, tá? Mas relembrar para nós como igreja, como que nós podemos proceder em relação a isso, para que nós não venhamos cair em cadeias novamente. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, ele está falando de um certo grupo de pessoas que contaminam ali a igreja. Prometendo-lhes liberdade, ele mesmo são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que é, então, você estar debaixo do jugo, debaixo de uma prisão? É você ter qualquer coisa sobre a tua vida que te domina. Se você não consegue ficar, sei lá, sem o seu celular, e não é por questão de necessidade, mas é por uma questão de abstinência, te deixa louco, você está preso àquela prática, àquele tipo de coisa. Então, tudo que te domina, né, pode te tirar da presença do Senhor. Continua o texto dizendo assim: se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na... Uau! É pesado aqui, não é? Então, não é a garantia de que uma vez que eu me arrependi, eu chorei ali, vamos ilustrar aqui no altar, nos pés do Senhor, eu mudei de atitude, que me garanta que amanhã eu não possa fazer a mesma coisa. E Pedro, ele tá falando isso. E o que me estranha aqui nesse texto, me chama a atenção, é que em nenhum momento Pedro, nesse texto que nós lemos, ele cita o Espírito Santo. Porque a pergunta que todos vão fazer, e eu não vou te responder isso, é se o Espírito Santo ele sai depois que ele vem. Não sou eu que vou responder isso para você. Mas olha só, interessante. Volta no texto novamente. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Olha só, se, tendo escapado das contaminações do mundo, ou seja, você estava preso e agora escapou, por meio do quê? Do conhecimento do nosso Senhor e
Olha, sabe o que me chama a atenção? Que aqui não diz que é uma obra do Espírito Santo. Aqui diz que a pessoa escapou por meio do conhecimento em Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa. Há uma diferença de quem é liberto e uma diferença de quem escapou. Tem pessoas que ela tem o conhecimento da verdade, que ele fala que o conhecimento da palavra, e ele escapa. E aí ele vive, está vivendo. Só que ele não tem o Espírito Santo como guia da sua vida. E quando o prisioneiro ele escapa, a justiça tem autoridade para trazê-lo de volta para a prisão? Tem gente que não foi liberto do mundo, escapou de lá. É isso que Pedro, olha, vamos de novo. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do Senhor. Tem pessoas que têm conhecimento, ouve a palavra, aquela palavra faz sentido. Pá, não é que é verdade? E eu vou sair daqui, só que ele não foi liberto, ele fugiu. Mas ainda a legalidade, a autoridade do inimigo e do pecado sobre a vida dele. Não escape de lugar nenhum, seja liberto no nome de Jesus. Porque nós, querido, ouvimos, sei lá, escondido para a igreja. Nós temos orgulho e podemos passar em qualquer lugar, não devemos nada para ninguém. Sabe por quê? Porque diz a palavra de Deus que o Senhor pegou todo escrito de dívida contra nós e cravou na cruz. Não há nada que possa nos condenar ou nos acusar. Nós não devemos nada para ninguém. Agora, essas pessoas aqui que Pedro está citando, ele vai citar o provérbio que diz: o cão que voltou ao seu vômito, isso é comum ou não é verdade o cão comer o vômito dele? Normal, é da natureza dele. E o mais interessante, a porca lavada. Querido, está dizendo que se eu não tiver o entendimento da palavra e não tiver um pleno relacionamento com o Espírito Santo, eu posso ser uma porca lavada. O que é uma porca lavada? Alguém que passa por um processo de purificação, mas não mudou a sua natureza. Essa palavra é para nós como igreja, amém? Não sou eu que digo, mas é Pedro aqui, qualquer coisa, tira dúvida com ele. Agora, então é sim possível alguém sair da prisão e voltar a estar preso a ela. E o que me faz isso? Ou ele nunca saiu de lá, ele fugiu, ele nunca foi liberto verdadeiramente, ou ele cometeu outro crime que abrisse brecha para que ele voltasse para lá, por exemplo, e praticando o pecado de novo. Então, nós precisamos falar a verdade, porque melhor do que a bênção de Deus sobre a tua vida é a salvação eterna sobre nós. Porque melhor do que aprender o caminho da prosperidade é aprender o caminho para a eternidade. É por isso que o Senhor tem que falar conosco sobre isso. E além de pessoas que elas fogem do mundo, mas elas não foram libertas do mundo. Tem pessoas que elas já foram libertas, olha só. Elas não estão mais na prisão, mas ela ainda de alguma maneira está presa àquela cadeia. E eu quero usar alguns termos que não são bíblicos, mas você vai entender o que eu estou falando. Todo prisioneiro, ele está na prisão? Existem situações que o prisioneiro não está na prisão. Por exemplo, prisão domiciliar. Ele tem uma pena que está sobre ele, ele já foi julgado, condenado, só que por um habeas corpus, por alguma situação, questão de saúde, alguma coisa, ele não está na prisão. Só que ele tem a sua liberdade limitada ao ambiente da sua casa. Tem pessoas que já estão fora da prisão, mas elas são prisioneiras e elas não conseguem desenvolver a sua vida, e tudo que ela vive se resume ao seu sofrimento e à sua dor. É alguém que está fora da prisão, mas está presa dentro de casa, dentro de si, dentro da alma. É alguém que você olha e fala, mas não está. Mas ela é limitada, ela não pode ir além daquilo que aquela lei que está sobre ela, aquela prisão estabelece para ela. Quantos de nós estamos presos dentro das nossas dores, presos na nossa alma, que não consegue desenvolver na vida?
Aí você olha para a pessoa e às vezes nós falamos, mas é tão bonita, mas tem um trabalho muito bom, está rodeado de pessoas que te amam, mas não consegue, desabrocha, vive a vida. Não consegue porque ela está em prisão domiciliar. Precisa ser liberta disso. Existe aquele outro preso que ele está fora da cadeia também, mas é o que a gente chama de saidinha. Pessoas que elas saem, mas logo elas fazem o quê? Apesar de elas saírem da prisão, elas têm amarras tão fortes sobre elas que logo ela volta para o mundo. Não sei se você conhece assim ou você já viveu isso. É um tal de sai e volta, sai e volta, sai e volta, parece estar de saidinha. Sai no dia das mães, sai no Natal, sai no dia dos pais, mas a sua morada é sempre a prisão. Eu quero dizer para você novamente, prisão não é para filho, amém? Prisão é para quem está em julgamento ou para quem já foi condenado. Nós não seremos julgados, não seremos condenados, porque o Senhor já nos redimiu de toda a culpa que estava sobre nós. Então não fique de saidinha, assuma um compromisso. A tua casa não é a prisão, a tua casa é a casa do Senhor. E quando o Senhor fala lá, ele fala assim, fomos transportados, fomos resgatados do reino das trevas para o reino do Filho. Nós fomos tirados da prisão, fomos levados para a casa do Pai. Saímos da prisão e vivemos na casa do Pai. Tem um outro tipo de pessoa que ela está fora da prisão, mas ela tem vínculo ainda com o presídio. É quem usa tornozeleira. Como que é quem usa tornozeleira eletrônica? Circula entre os livres, mas é monitorado pelo inimigo. Seu progresso vai até onde as amarras permitem. É uma pessoa que você olha, está aqui. Bota uma calça comprida, esconde o quê? A tornozeleira. Vai almoçar, vai jantar. Só que quando chega 10 horas da noite, eu vou embora. Não, mas vamos agora que é o melhor momento, agora que a gente vai desfrutar, agora que a gente vai comer a pizza. Não, eu não posso. É pessoa que ela vai, que ela desenvolve ministério, que ela trabalha, mas quando chega a hora de romper, ela não pode, porque ela está ainda amarrada com as prisões da vida dela. Tem um limite, né? Ela tem ali vamos dizer assim, um sinal. Imagina que então, às vezes a pessoa está vindo, está quase dando certo o relacionamento, está quase dando certo o trabalho, está quase dando certo o ministério, mas aí quando ela chega perto daquilo, parece que apita alguma coisa que puxa ela de volta, porque não está liberta. Onde ela vai está sendo monitorada, e aí a pessoa parece assim, nossa, essa coisa só acontece comigo. Precisamos ser totalmente libertos, querido. E tem a última aqui, que não é necessariamente um prisioneiro, mas eu vou dizer para você vai entender a associação aqui. Existe a alma penada. Eu não sei, talvez daqui a pouco você vai ouvir correntes. Quem aqui na infância tinha aquela ideia de filmes de que fantasma arrastava corrente de noite? Eu não sei de onde tirou essa ideia, mas aqui no começo, toda vez que os caras fecham o posto de gasolina e começam a puxar a corrente, eu lembro da assombração. Daqui a pouco você vai escutar barulho de corrente. Fica em paz, irmãos. Os irmãos estão fechando o posto, deu o tempo lá. Mas então por que alma penada? Porque fica arrastando corrente. É alguém que já foi, olha só, esse já foi liberto. Ele já não está mais em prisão. Por isso que quando eu fiz o cartaz sobre hoje, eu coloquei aquela prisão que o cara coloca no pé e fica uma bola de ferro. Fica uma bola de ferro. Então imagina alguém que tinha algema e ele já não está mais preso, mas a algema ainda está na mão dele. Eu poderia dizer que são pessoas que elas já não têm mais vínculo. O inferno não tem mais poder sobre a vida dela, mas quando ela olha para a mão dela ainda vê a algema. Ela se vê como prisioneira, ela não consegue aceitar que ela já está livre. É alguém que já foi liberto, mas mantém as lembranças do cativeiro nela. É como alguém que faz uma tatuagem num lugar visível. Porque quem tem tatuagem num lugar que você não vê, você nem lembra. Mas se você faz uma tatuagem num lugar que é visível, todo momento você se lembra daquilo lá.
Queridos, quantos de nós o Senhor já nos libertou, mas a gente continua ainda com aquelas lembranças do cativeiro? Por isso que quando o Senhor nos resgata, e para a gente viver no reino de Deus, Ele fala, tem que nascer de novo. Porque a partir de agora, todas as lembranças e tudo que você vai viver, é algo novo que Deus tem para você. Ninguém vai conseguir desfrutar daquilo que o Senhor tem para Ele, se Ele continuar algemado. Fica igual a alma penada. A ideia de uma alma penada é quem não conseguiu passar, né, segundo quem acredita dessa maneira, desse plano para o outro. Ficou desencarnado lá. Né? Graças a Deus que na palavra de Deus não temos nada sobre isso. Né? Morreu, já era, né? Aí é só se encontrar com o Senhor. Então, será que nós, em algum momento, estamos presos em alguma dessas coisas? E aqui falando dos tipos de prisões e dos tipos de amarras, para que a gente possa, nessa noite, orar e abrir mão e que o Senhor possa vir com a libertação e nos tirar de tudo isso, existem também tipos de prisioneiros. Assim como há tipos de cadeia, há tipos de prisioneiro. E eu queria pontuar 3 tipos de prisioneiros aqui. O primeiro prisioneiro é o ignorante. Sabe qual que é o ignorante? Aquele que foi preso porque ele fez algo que ele não sabia que era contra a lei. Isso aqui, lá em Atos, no capítulo 17, versículo 30, o texto diz assim, Atos 17, 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Qual que é o prisioneiro? Qual que é o que vai preso na ignorância? É aquele prisioneiro que eu vou traduzir aqui. Eu não sei como que você pensa, mas se existe diferença entre pecado. O que você acha? Existe diferença de pecado? Eu acredito que sim. O pastor está falando que existe pecado, pecadinho e pecadão? Sim. Mas a pena é a mesma para todas elas? Não. A Bíblia me ensina que existe pecado, pecadinho e não nesses termos. O primeiro pecado que nos faz prisioneiros é esse pecado da ignorância. É quando nós vivíamos a nossa vida deliberadamente, segundo o desejo do nosso coração, até que nós tivemos o contato com a palavra e descobrimos, pela revelação da palavra, que aquilo que nós fazíamos em outro momento desagradava o Senhor, era pecado. Então, a partir de agora, nós sabemos. Só que nós já cometemos o pecado, a pena já vem sobre nós. Esse é o prisioneiro ignorante. Tem muita gente ignorante aí fora. Ignorante no sentido de estar praticando o pecado, mas ela não sabe que o que ela faz é pecado. Por isso que eu e você devemos ir até elas e falar assim, ei, isso daí está errado. Porque a palavra de Deus diz assim, assim e assim. E não só apontar e dizer que aquilo é errado, mas mais importante do que dizer o que é pecado, é dizer que Jesus Cristo é aquele que perdoa de todo o pecado. Amém? Nós não estamos aqui para dizer que as pessoas são pecadoras. Nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o único que pode perdoar pecado. Amém? Você conhece alguém que é ignorante? Nesse sentido? Quantas vezes você já ouviu falar assim, rapaz, eu nunca matei, nunca roubei, mas adultera. Eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro, mas mente. Eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro, mas tem pecado. Ele é ignorante quanto à situação espiritual dele, mas ele não deixa de ser um prisioneiro daquele pecado. Concorda comigo? Sim ou não? E além do prisioneiro ignorante, tem o prisioneiro reincidente. E aquele que já cumpriu pena, mas ele comete o crime de novo. O primeiro prisioneiro é aquele que comete o pecado. O segundo é o que comete transgressão. Ele já errou naquilo e ele já pagou. Ele já confessou, ele pediu perdão e Jesus, ele perdoa. Só que ele vai lá e pratica o mesmo pecado, mesmo sabendo que aquele pecado ele já tinha caído naquilo.
E Davi é alguém assim. No Salmo 32, que é um salmo muito conhecido, porque é uma oração que Davi ele vai falar muito sobre pecado. Lá no versículo 1 do Salmo 32, Davi ele fala assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Então ele está falando do pecado, da ignorância e da transgressão, que é aquele pecado que todos nós aqui, queridos, todos nós aqui já fomos pecadores ignorantes, amém? Todos aqui já fomos pecadores ignorantes. Agora nós somos promovidos para pecadores conscientes. Nós não somos mais pecadores, nós somos transgressores, ok? Quem é o pecador? É aquele que faz na ignorância. E aquele que já tem o conhecimento da palavra? Esse transgride. Ele tem conhecimento da lei, mas ele transgride. E se não houver o arrependimento e a mudança de caminho, ele está aprisionado naquele pecado. E existe ainda, nós falamos do prisioneiro ignorante, do prisioneiro reincidente, agora é o prisioneiro profissional. Esse aqui, ele diz, eu sou bandido mesmo. E a Bíblia vai chamar esse pecado de iniquidade ou perversão. É algo que o domina de tal maneira que ele não consegue viver fora disso. Você quer um exemplo disso? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Está falando do anticristo. E diz assim: então será revelado o iníquo, ou aquele que, o perversor, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, este homem da perversidade, essa palavra perversidade é a palavra iniquidade. É aquele que ele sabe que o pecado ou aquela situação é uma missão, ele sabe que aquilo é errado, mas ele faz de teimoso. Então, olha só, existe 3 tipos, então, vamos assim dizer, de prisioneiros, e a gente pode falar de pecador. O pecador ignorante. Nossa, sério que não podia fazer isso? E agora o que eu faço? Vai lá, pede perdão, o Senhor perdoa os seus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso da tua salvação. Quem que é o transgressor? Puxa vida, Senhor. Ó, pastor, eu tenho até vergonha de conversar com você de novo sobre esse negócio aí. Eu pequei de novo, tá difícil. O que eu faço? Se humilha na presença de Deus. Pede perdão, Ele vai te perdoar e Ele te dá uma nova chance. E o iníquo e o perverso, quem que é? Eu faço e faço o mesmo. Estou nem aí. Estou nem aí. Eu vivo e está certo, quero nem saber. E nem vem falar comigo. Eu sou responsável pelos meus atos. A este, a condenação. Esse é prisão perpétua. Amém? Vamos lá. Agora, o que faz de mim um prisioneiro? Pecar faz de mim e de você um prisioneiro? O que você acha? Pecar faz de mim um prisioneiro dentro desse contexto que eu estou trabalhando? Não. Mas ser um praticante deste pecado, sim. Porque lembra que a prisão está relacionada a alguém que domina sobre você. O que é uma prisão? Tudo que domina sobre você te aprisiona. Se as tuas vontades estão submetidas a Deus, então significa que Ele governa sobre a tua vida. Agora, se você não tem força nem para se levantar e ir para a casa do Senhor, significa que tem alguém que é mais forte do que você, que está te dominando. E não é Deus que fala, não vai para a minha casa. Então, tudo aquilo que te domina é uma prisão sobre a tua vida. Então, o pecado, pelo simples fato de eu cometer um pecado, mas ali meu coração está voltado para o Senhor, eu me arrependo, eu evito cometer o pecado, e aquilo não é uma prática na minha vida, isso não me aprisiona. Isso tem a ver com a minha natureza caída, que essa natureza, essa carne, Paulo vai falar lá em Romanos 8, que um dia será revestida de algo glorioso. Essa um dia vai ser revestida de um corpo glorificado, essa ainda está militando contra mim. Então, o fato de eu pecar não faz de mim um prisioneiro. Agora, o fato de eu repetir e viver na prática daquele mesmo pecado faz de mim um prisioneiro. E o Senhor, e faz com que eu não viva a liberdade que o Senhor tem para mim. Amém? Então, viver a prática do pecado. 1 Coríntios capítulo 6.
Eu tinha a intenção, queridos, essa noite, de fazer uma lista, segundo a Bíblia, de todos os pecados que a Bíblia diz que é pecado, imprimir e dar na tua mão, para em algum momento você pegar um seu lápis, lá uma caneta, e você fazer um checklist para saber o que é pecado na tua vida, que é um desafio que você precisa. Só que nós não estamos aqui para apontar pecado, como eu disse, mas tem alguém que vai nos ajudar a fazer isso. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 9 diz assim: vocês não sabem que os perversos ou iníquos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Essa palavra é para a igreja, querido. Essa palavra não é para quem está no pecado da ignorância. Essa palavra é para nós, amém? Não se deixem enganar. Olha só, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem aqui na minha tradução vai estar homossexuais passivos ou ativos, na sua talvez vai estar afeminados, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Quem está dizendo isso? É a palavra de Deus. E ele está falando aqui no tom, ele começa assim: vocês não sabem que os perversos, os iníquos, são aqueles que têm aquele pecado como uma prática e fazem deliberadamente e nem dói na consciência dele. Porque quando você peca e aquilo dói no teu coração, você sente aquele peso, você fica arrasado, aí você corre para o colo do Senhor, você chora, se arrepende, e ali você fica um tempo bem. Isso é transgressão. Agora, o iníquo, ele pratica aquilo de uma maneira que ele não quer saber, ele não quer conversa. Mas o Senhor tem poder para resgatar todos esses, amém? Como que você pode... mas pastor, inclusive pecados que você ouviu falar aqui, as pessoas... Mas você acha que esse pecado tem como a pessoa se converter? Tem como a pessoa largar isso aqui? Ó? A pessoa que é avarenta, a pessoa que é ladrão? Tem por quê? Paulo ele diz aqui na sequência: assim foram alguns de vocês. Irmãos, quantos aqui de nós éramos prostitutos? Quantos de nós aqui éramos mentirosos? Éramos criminosos? Mas éramos porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos. Então, eu vou dizer uma coisa para você: não tem o que te aflige, não tem o pecado que assola a tua alma, a tua vida, não existe prisão que esteja dominando sobre você, que o Senhor não possa te tirar de lá. Não tem nada. Pastor, mas você não falou que o iníquo é aquele que... ele não está destinado, ninguém está destinado ao inferno. O iníquo é aquele que ele faz consciente do que ele está fazendo e assume as consequências disso. Mas o Senhor fala que alguns de vocês eram assim. Mas o que acontece? Vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Olha só a diferença. Agora Paulo fala: fomos lavados, certo? Lavar é tirar aquela... É igual a pessoa fala assim: não vou na igreja não, porque eu sou muito ruim, sou muito pecador. Quando eu der uma melhoradinha, eu vou... Não, vem sujo mesmo, que o Senhor vai te lavar. Vai te lavar. E depois vai te santificar. O que é santificar? Ele vai te separar. E às vezes essa separação é de pessoas, de lugares, de práticas. Automaticamente, as pessoas que chegam na igreja e começam a buscar, algumas pessoas acabam saindo da vida dela e outras elas saem da vida dessas pessoas. Há uma separação. E aí então vem a justificação. Nós somos salvos ou seremos salvos? Nós somos porque o que Jesus fez é eterno, mas ainda não se completou porque ele ainda vai voltar. Nós somos, mas nós ainda seremos. É o mistério do e o ainda não. Mas olha só, o que eu quero ressaltar. Lembra daqueles que vai falar que é como a porca lavada? Que ele foge do domínio por conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, ele saiu pelo conhecimento. Agora diz aqui que a transformação veio porque foram
lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo de Deus. Não é só no conhecimento. Agora tem uma intervenção do Espírito Santo que faz o processo da restauração na nossa vida. Não há transformação de vida se nós não tivermos o Espírito Santo conosco, nos ajudando no processo. Nenhum de nós é bom o suficiente para se livrar do peso do pecado, do domínio do pecado, só pelo conhecimento dele. Se fosse assim, não haveria doutor, não haveria pessoas com conhecimento alto que não estivessem debaixo do jugo do pecado. Vai na Cracolândia que você vai encontrar médicos, pastores, pessoas de todos os tipos de profissões que estão no domínio da droga, novamente. Porque não é o conhecimento que salva, não é o conhecimento que nos transforma, mas é o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Aleluia. Porque a palavra lava, o Espírito santifica e Jesus Cristo justifica. Pela ouvir a palavra nós somos lavados. Pelo relacionamento com o Espírito Santo eu sou santificado e separado. E é pelo ato de Jesus Cristo na cruz que eu sou justificado. Se não houver a participação de tudo isso, querido, nós somos apenas fugitivos que estamos por conta do conhecimento. Mas não somos libertos. E quando eu falo de liberdade, de ser liberto, eu não estou falando de alguém que é endemoniado. Porque é fácil lidar com o demônio. Você expulsa no nome de Jesus, ele vai. Agora, lidar com o espírito humano, isso é terrível. Então, quem nos convence do pecado, quem é? João 16:8. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Por isso que quando Deus chamou Isaías, capítulo 6, e ele fala, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus fala assim, pois tu vai falar para um povo do coração duro, que você vai falar, ninguém vai ouvir. Porque o Espírito Santo não estava sobre eles para que eles pudessem ser convencidos do seu pecado. Nós temos uma grande vantagem sobre aqueles que vieram antes de nós no Antigo Testamento. Eles tinham a lei. Nós temos o Espírito Santo sobre nós. Querido, por isso que nós, como igreja, não transformamos ninguém. Muito menos você individualmente transforma a tua vida. Quem que faz a obra? O Espírito Santo. Por isso que o nosso trabalho como igreja não é julgar as pessoas, mas é gerar um ambiente onde ela possa ter um relacionamento com o Espírito Santo e o Espírito Santo aponte na vida dela que precisa ser transformado. Porque uma pessoa que só busca o conhecimento, só a palavra, só o conhecimento, mas não tem o Espírito Santo, ele tem muita informação, mas não tem arrependimento. Tudo que você vai falar para ele, ele fala assim, eu sei, mas não tem força para mudar, porque a força não é pelo conhecimento, a força é a mudança não é pelo conhecimento, a mudança é pela experiência. É por um relacionamento com o Espírito Santo. E é muito difícil trabalhar, eu estou falando aqui porque eu estou falando para a igreja e para crentes. É muito difícil trabalhar, às vezes, com a igreja, porque nós nos atrapalhamos. É como você, não sei quem tem criança, e se você tem um filho já numa idade, sei lá, um adolescente e uma criança, e você vê os seus filhos brigando. E você pesa sempre o mais velho e fala assim, mas olha a tua idade. Porque o filho mais velho olha para o novo, olha lá, mãe! Na igreja é a mesma coisa. Tem pessoas que estão pecando e vem, ei, pastor, está vendo? Tô. Pastor, tem que falar. Eu não, é o Espírito Santo. Não que eu vou ver alguém pecar e não vou, mas eu não tenho poder para transformar ele. Eu posso falar para ele da palavra, mas quem vai convencer ele é o Espírito Santo. Por isso que tem filho, e eu vou falar, todos nós estamos num processo de transformação. Ah, pastor, mas muita coisa mudou na minha vida. Mas mudou a ponto de você alcançar a plenitude de Cristo, que nem diz Paulo lá em Efésios 4? Se você não alcançou a medida e estatura de Cristo, significa que você e eu estamos em um processo constante de transformação. E quando é que nós vamos alcançar a medida e estatura de Cristo? Quando recebemos o corpo glorificado e estivermos na presença dele. Enquanto isso, todos nós estamos no processo de transformação. E às vezes eu vejo um filho mais velho
olhando para um filho pequeno e falar assim: olá. Mas eu falo: filho, olha a tua idade, ele ainda não sabe, ele ainda é ignorante. Ele ainda não alcançou um nível de relacionamento. E às vezes na igreja nós somos pedra de tropeço na vida das pessoas, que nós nem permitimos que ela alcance um nível de relacionamento com o Espírito Santo, nós já estamos acusando o pecado delas. Dizendo: tem que mudar, tem que fazer. E tem pecado que é mais fácil, que você consegue tratar ele ali no segredo. Agora tem pecado que todo mundo chega e já vê, já percebe, já olha lá, olha lá. E vou dizer que às vezes é pior aquele pecado que a gente não vê, mas o Espírito Santo está vendo, do que aquele que está aparente, mas essa pessoa ela é quebrantada e não perde a oportunidade de se lançar nos pés do Senhor e falar: Senhor, me salva de mim mesmo. Davi era esse pecador extravagante. Davi dançava e não usava cueca. Ele pulava: olá, olá, olá. Mas quando ele via e ele percebia que o pecado estava sobre ele rasgava as vestes, ele se lançava, tomava banho de cinza na presença do Senhor, falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Da mesma maneira que ele era extravagante na hora de se manifestar, ele era extravagante na hora de se arrepender. Então, querido, nós precisamos entender que como igreja, nós não estamos aqui para dizer para as pessoas qual é o pecado delas, a não ser aqueles que são filhos e falam assim: me ajuda e me corrige, porque eu preciso estar debaixo de cuidado. Agora, não julgue, crie um ambiente saudável, onde o Espírito Santo possa se manifestar na vida de todo mundo. Porque eu tenho a plena certeza, querido, que quando alguém tem um encontro com o Espírito Santo, ele não é a mesma pessoa. Olha só Romanos capítulo 15. Então seja forte. Romanos capítulo 15, versículos 1 e 2. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de quê? De edificá-lo. Às vezes eu, como pastor, vou tolerar um obreiro que está no processo de libertação de algum pecado, e eu vou tolerar porque o coração dele, ele deseja ser liberto daquilo. Ele já confessou aquele pecado, ele tem dificuldade de abandonar o pecado, mas ele já confessou, ele já se humilhou, e ele está debaixo de tratamento, ele já está sendo medicado. Porque isso aqui não é uma prisão, onde nós castigamos as pessoas. Isso aqui é um lugar de restauração, onde nós damos a oportunidade para eles se reconciliarem com o Senhor. A igreja não é uma prisão, é o inferno que aprisiona a vida das pessoas. A igreja é um lugar onde te gera um ambiente onde a gente protege elas para que ela tenha consciência do seu pecado. Entenda que só o Espírito Santo pode ajudar no processo de restauração. O pecado de muitas pessoas está aparente. Pela convivência, eu sei quem lê Bíblia, eu sei quem não lê. Se eu pegar o teu celular agora sem você ver e digitar lá no busca do Google um X, eu sei o que você anda enxergando, vendo por aí. Faz esse teste, viu, pessoal? Eu sei, mas eu não estou aqui para dizer qual é o teu pecado, eu estou aqui para dizer que existe um Deus que nos ama de uma forma tão tremenda, que Ele nos dá uma oportunidade para que a gente seja liberto disso tudo. Amém? E o que é o pecado hoje, então? O que é o pecado? Porque eu pensei de trazer uma lista. No Antigo Testamento, só de mandamentos são 613. E orientações, e apontando coisas sobre pecado. Só que assim, as coisas mudam. Porque você vai falar assim: mas e a tatuagem? Mas aquilo lá eu não sei na onde, eu não sei na onde. Quem sou eu para dizer o que é pecado da sua vida? Não. Tem pecado, irmão, que não precisa perguntar para ninguém, todo mundo sabe, não é verdade? Me diga qual é a cultura que tirar a vida de alguém não é crime, me diga.
Tem algum lugar que tirar a vida de alguém não é crime? Tem, estão legalizando aborto, tem um monte de coisa. Mas se alguém assassinar alguém, praticamente toda a cultura é crime. Aí o que vai avaliar é o motivo de qual ele tirou a vida. Por que ele fez isso? É o que vai, mas o assassinato em si é crime. Agora, nos dias de hoje, não é a lei. Nós não estamos mais na lei. Não sou mais eu que julgo, porque a minha cultura pode ser que sim, outra pode ser que não. Porque se eu for assistir um culto lá na Inglaterra, numa igreja independente qual seja, pode ser que termine o culto lá, os irmãos vão tomar uísque no salão social da igreja. Eu vou falar assim, misericórdia. Quem sou eu para julgar? Agora tem alguém que nos convence do pecado, do juízo e da... Olha só, Romanos capítulo 14. Pastor, o que é pecado então? Porque quando alguém pergunta para mim o que é pecado, eu pergunto, tu tem o Espírito Santo? Tem? Então ele vai te dizer qual é, não sou eu. E aqui Paulo, em Romanos 14, estou quase acabando, tá bom, irmãos? Passou da metade. Romanos, aqui Paulo está falando de pessoas que vieram e estavam reclamando que tinham pessoas comendo carne de sacrifício e estava dando mau testemunho, toda uma situação cultural e um contexto lá que eu acredito que a maioria conheça, mas há uma queixa. E qual é a questão? Isso pode ou não pode, Paulo? É pecado ou não é pecado, Paulo? E aí, fala aí, você que é o apóstolo de Jesus Cristo, bota ordem no negócio aí. E aí Paulo ele vem discorrendo isso e ele fala aqui no versículo 20, Romanos 14, versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. E às vezes nós como igreja, nós destruímos a obra de Deus por conta do comportamento de alguém, do costume de alguém que ele ainda nem tem o Espírito Santo para que possa confrontar o coração dele. Aí ele fala, todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros Você está comigo, tá acompanhando aqui? Não destrua a obra de Deus por causa da... Você pode substituir comida pelo que você quiser aí. Embora todos os alimentos sejam o quê? Aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a... Então a questão não é se pode ou não pode, a questão é se o que você vai fazer com que alguém tropece. Porque não tem a ver com você, tem a ver com o corpo de Cristo, porque nós não somos sozinhos nesse mundo, queridos. Tem a ver com a comunidade, tem a ver com as pessoas que eu afeto. E aí ele continua dizendo, é melhor não comer carne e nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Ele não está dizendo que não pode, ele está falando assim, é melhor você não fazer, porque senão isso vai prejudicar o outro. E ele ainda diz assim seja, qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que eu não quero saber o que você pensa. Não importa se você ouve, se você não ouve, se você faz, se você não faz, se você julga que é pecado, se não julga pecado, mas se afeta o teu irmão, não faça. Isso é amor ao próximo. E eu não tenho poder para proibir ninguém de nada, mas o Senhor tem poder para nos julgar. E aí ele fala assim, que isso permaneça entre você e Deus. Se o que você faz não tem acusação sobre a tua vida, fique entre você e Deus, não vem esfregar na minha cara, eu não tenho nada a ver com isso. Se não te afeta, a mim afeta. Então não me escandalize, né? Então tudo que você faz e você não pode fazer publicamente, já é um sinal de que é algo que não pode ser feito. Amém? E eu não estou pregando, só estou lendo a Bíblia. Não é isso que está dizendo o texto? Assim seja, qual for o modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. O que é se condenar naquilo que aprova? A pessoa faz, mas ela faz sabendo que está errado. Ela está sendo condenada porque ela está fazendo sabendo que está errado. Isso é iniquidade. Iniquidade é você cometer um pecado, por exemplo, que você sabe que aquilo não pode fazer, mas você faz. Você aprova por quê? Porque você fez, mas você condena porque você sabe que aquilo está errado.
Olha só. Só que daí na sequência diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Vamos ler ali. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se... Pastor, eu posso fazer alguma coisa? E eu falo assim, o que você acha? Eu não sei. Ele fala, então se você fizer é pecado. Não é o que a Bíblia diz? Eu quero fazer um negócio, e você não tem certeza se pode ou não pode, se fizer está pecando. Quem está dizendo? Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, ou fazer, ou qualquer coisa que você pensa aqui, será culpado se fizer. Mas isso não me incomoda, eu não me sinto, não tenho dificuldade nenhuma. Se eu fazer, eu serei condenado, culpado? Não. Mas se ao fazer alguém se escandalizar com o que você fez, sim. Difícil ser crente, né? Melhor é estar no mundo, onde tudo que a gente faz, o povo aplaude. É isso aí, faz o que você quiser da vida. Viva la vida, carpe diem, uhul! Nem no teu velório ele vai chorar. Mas aquele que ama se importa, não só com ele, mas com os outros da casa. Eu quero ver se você tem capacidade. Se tiver uma criança com diabetes dentro da sua casa, ele não pode comer doce, você pega um chocolatão e vai comer na frente dele. Você vai fazer isso? Se faz, você não ama. Não tem a ver com aquilo que eu acho que é ou aquilo que eu não acho que é. Tem a ver com amor ao próximo. Amém? Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Agora, para encerrar, então, o que é pecado hoje? Aquilo que faz o outro pecar, o que eu sei que é pecado, e o que eu tenho dúvida e faço a si mesmo. Então, não me pergunte, mas isso é pecado? Faz o outro pecar? Faz. Então é. Isso aqui é pecado? Você sabe que isso é pecado? Não, é pecado. Então, é pecado. Isso aqui, eu falei, e você? Não sei, é pecado. Fora disso, irmão, faz o que você quiser da tua vida. Compra o carro que você quiser, pinta do cor que você quiser, faz o que você quiser. Mas se escandalizar, pesar na tua consciência que é pecado, você tiver dúvida se deve fazer ou não, não faz. Que é isso que te condena. Isso que eu aprendo com a Bíblia, amém? Pastor, agora você falando aí, eu entendi que algumas coisas dessa aí caiu na minha conta. O que eu faço para ser liberto? Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Como que eu posso ser liberto, então? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam o quê? Cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Como é que eu faço para me livrar do peso do pecado? Então arrependa-se. Volte-se para Deus. O arrependimento está relacionado a voltar-se para o Senhor e a abandonar essas práticas. E os seus pecados serão cancelados, e diz que vai vir tempos de descanso. E às vezes, irmão, está tudo bem na nossa vida, mas deitar a cabeça no travesseiro parece que é um bombardeio de culpa e de coisa que ficou, e algema, e prisão, e angústia, e que não sei o que tem. Então, qual é o caminho da libertação? Arrependimento, amém? Porque a prisão não é para nós. Se nós somos transportados para um lugar de opressão, que é a prisão, para o reino do Filho, que é uma casa, nós não vivemos mais numa prisão, nós vivemos na casa do Pai. E para concluir, e para a gente orar, eu quero dizer isso. Não seja escravo, seja filho. Amém? O que diz João 8:34? Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é o quê? Escravo do... Todo que peca é escravo do pecado? Todo que vive pecando. Você está na prática desse pecado, você está aprisionado, você é escravo do pecado. Agora, olha o que diz a sequência. O escravo não tem lugar permanente aonde?
O escravo não é membro permanente da onde? Que família? Que família é essa aqui? Mas o filho faz parte da família para sempre. Se eu verdadeiramente fui transportado de um lugar onde eu era dominado para um lugar do filho, eu tenho que permanecer onde o filho está. Eu tenho que permanecer em casa, não é na prisão. E aí a parte mais linda, um dos versículos mais lindos da Bíblia, que é o quê? Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aleluia! Porque eu estou falando para filhos, não estou falando para escravos. Eu estou falando para quem está na casa do Pai, não para quem está usando a amarra e corrente. E o Espírito Santo está aqui para fazer uma obra na minha vida, na sua vida, e dizer assim: Ele é a garantia, Ele é o penhor, Ele é o que nos garante que um dia nós estaremos novamente, ou até que enfim estaremos com Cristo. Amém, igreja? Por isso, noiva linda de Jesus, fique em casa, seja família. Sabe que ser escravo, você vai receber comida, você vai receber água, vai ter um lugar para você fazer as suas necessidades, mas não tem amor. Sabe que na casa do Pai, onde o filho mais velho, que é Jesus Cristo, ele governa, ser filho significa ser cuidado, ser filho significa ser corrigido, ser filho significa ser amado, e ser filho significa ser disciplinado. E muitos estão no lugar de escravidão, estão comendo, estão tomando banho de sol, estão não sei o que tem, só que não desenvolve. Mas na casa do Pai, o Senhor puxa a orelha na hora que tem que puxar. O Senhor elogia na hora que tem que elogiar. O Senhor abraça na hora que tem que abraçar. E o Senhor, Ele pune na hora que tem que punir. Porque o pai que ama é aquele que corrige seus filhos. Amém, igreja? Que tipo de lugar que você quer estar? Na prisão? Aí você fala assim, a pessoa não mudou, não transformou de vida, é porque o pastor, é porque... Não, eu não mudo nada. Porque se eu sair daqui, Deus coloca outro. Mas o único que é imutável é o Espírito Santo, é o mesmo. Aí você fica pingando daqui, pingando de lá, irmão, você vai encontrar homens diferentes, mas o Espírito Santo que atua é o mesmo. Você está entendendo? Porque eu não estou fugindo de homens, eu estou indo em encontro do Espírito Santo. Porque eu não estou fugindo de ninguém, eu estou indo em direção à casa do Pai. Porque nós não somos fugitivos, nós somos filhos. E eu escolho me submeter aos cuidados do Pai. Eu escolho confiar, mesmo que o Pai ele vai puxar minha orelha. Mesmo que alguém chegue e fale, está errado, você tem que mudar a sua postura. Mas nós estamos em casa, entre amigos. Porque você está saindo de casa, a mãe vai dar aquela olhada, vai ver se o teu batom não está borrado, se a tua roupa não está suja, se a tua roupa está bem passada. Então ela vai dizer, não vai não, está feia essa. Quem já ouviu isso aí? Está toda bonita, não vai com essa roupa não. Mas está querendo mandar na minha vida. Isso aí é prisão. Você não sabe o que é prisão. Você não sabe o que é prisão. Sabe o que é prisão? É você ser dominado e você não tem escolha. Sabe o que é família? É alguém te corrigir porque te ama. Sabe o que é prisão? É você ser punido porque você é culpado, você cometeu um crime e você merece apanhar. Mas sabe o que é família? É alguém que te ama de uma maneira tão intensa que nem que seja para dar uma injeção, mas ele sabe que aquilo vai curar você. Nem que seja um remédio amargo, mas ele sabe que você precisa. Por isso que nessa noite nós vamos orar, amém? Eu queria te convidar a colocar de pé. E eu quero dividir um pouco, compartilhar um pouco a responsabilidade. Que quem é líder,
Quem é pai, vou usar um exemplo. Quem é pai, quem é mãe, quando o filho erra, mesmo que o pai e a mãe não tenham culpa nenhuma, ele se sente culpado por aquilo. É ou não é verdade? Os pais, eles se sentem responsáveis por tudo que acontece na vida do filho. Na igreja é assim também. As pessoas erram, as pessoas pecam, e você, mas eu estou ensinando, eu estou fazendo. Aí você fica sentindo, meu Deus, o que eu errei? Não ensinei direito, eu não bati, será que eu bati demais? O que está acontecendo? Mas sabe, irmão? Assim é família. Mas quando o filho amadurece, até a hora que o filho vai falar assim, pai, eu faço ou não faço, filho? Agora é com você. Mas eu comprei e não consigo pagar. Se vira, filho, foi você que fez essa dívida aí. Você precisa crescer. E o mais lindo disso tudo é que Jesus, ele fala, e nós já lemos o texto. Eu vou. Mas quando eu for, eu deixarei o Espírito Santo. Ele vos guiará. Eu e você temos o Espírito Santo. Se você conhece a palavra de Deus, mas ainda não conhece o Espírito Santo, você pode ser um fugitivo agora. E o que eu digo para você? Entrega a tua vida para o Senhor. E convida o Espírito Santo, Senhor, vem fazer morada em mim. Governa a minha vida. Se você é filho, se você já está na casa do Pai, se você já tem um relacionamento com o Espírito Santo, se identifique como família. Não ande sozinho. Procure, me ajuda a caminhar, me orienta. Eu não quero só aprender, eu quero praticar tudo que eu tenho aprendido. Amém? E essa palavra que eu queria trazer para nós como igreja. Como eu falei, hoje é noite da gente cortar a unha da noiva, arrumar o cabelinho dela, tirar as pontinhas, dupla. E vai ter dia que nós vamos ser adornados. Vai ser o dia que o perfume vai encher esse lugar. Que alguém vai cuidar, vai nos pegar no colo. Mas hoje a intenção é gerar um coração de arrependimento diante do Senhor. E uma revolta no teu coração de não querer ser mais prisioneiro, mas fala, Senhor, o Senhor já me transportou do império das trevas, do domínio das trevas. Agora eu quero viver o reino do seu Filho, Senhor. Eu quero viver em família, eu quero sentir o teu coração batendo, porque eu encosto no teu peito, Senhor. Eu quero ser cuidado. O irmão mais velho é o irmão chato, que nos disciplina. Não é isso, o irmão mais velho que nos puxa a orelha, mas o irmão mais velho é aquele que nos dá R$10, R$2. O irmão mais velho, ele pega no pé, mas quando ele é aquele que nos protege. O irmão mais velho é aquele que sai correndo na frente, porque pega o pedaço do bife maior. Mas se alguém mexer com você na escola, ele vai lá e diz assim, ninguém põe a mão nele não, que ele é meu irmão. Jesus é assim. A glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele. Mas quando ele vê que você está em perigo, você está sofrendo, ele fala assim, eu cuido de você. Isso é família. Na cadeia não funciona assim. Na prisão é cada um por si. Tudo que é feito com interesse. Na família não. Se faz porque ama, se importa com o outro. Eu renuncio para que o outro cresça. Amém? Nós somos uma família de Deus nesse lugar. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para apontar o erro de ninguém. Se nós adotarmos essa prática, um dia eu aponto, outro dia eu sou apontado. Mas nós estamos aqui para criar uma atmosfera onde o Espírito Santo tenha liberdade de tocar em cada coração. Que tal a gente fazer isso agora? Que tal criarmos uma atmosfera aqui, um ambiente onde o Espírito Santo tenha liberdade de falar no coração? E aí vai ter no coração de pessoas que vai estar apontando assim, dizendo assim, ei, tá errado. Aí você vai ficar como, é verdade, o que eu estou fazendo tá errado. E aí? Muda. Confessa agora diante do Senhor, o Senhor vai perdoar os seus pecados. Amém? Vamos orar antes de encerrarmos então sobre isso? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Nós não somos escravos. O Senhor já te libertou, amém? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Saia da condicional, saia da prisão domiciliar, arranca essa tornozeleira, larga fora essas correntes, para de ficar indo e voltando, permaneça na casa do Pai. Aleluia. Por isso eu quero te convidar a permanecer conosco como família e sermos lavados, porque é a palavra que nos limpa. É por ouvir a palavra de Deus que nós vamos aprendendo e descobrindo que tem coisas que não faz parte da nossa vida, nós vamos largando. Não deixe de ouvir. É vindo que o Espírito Santo ele vai te convencendo. Aí você vem a primeira vez e fala assim: não vale a pena. Depois você vem e o Espírito Santo vai te constrangindo, ele vai movendo você. Não deixe de estar, até que o Senhor te justifica, até que o Senhor olha para você e fala: ei, não tem mais nenhum peso de condenação sobre você. Aí o Senhor fala assim, aí você fala assim: Senhor, mas eu sou tão pecador. Aí o Senhor fala: eu sei. Que bom que você também sabe. Agora você pode ser curado, você pode ser liberto. E viva a liberdade no Senhor. E você não vai me decepcionar. Talvez você me decepcione se você pecar novamente, porque eu sou humano. Mas o Senhor ele não se decepciona com você, porque Ele sabe das tuas fraquezas. Mas o melhor lugar para ser tratado é na casa do Pai, no lugar de amor. Aqui, não queira estar numa prisão onde você vai ser penalizado porque você tem culpa. Tem gente que quer tirar a sua própria vida porque não, eu mereço. Tem gente que perde a consciência nas drogas. Não, porque eu não sou digno, mas ninguém é. Na família, o pai, a mãe, é o único que pega o filho lá nas drogas. Pega um assassino, coloca na mesa e dá comida para ele e ama ele da mesma maneira. Só um pai e uma mãe sabe dar um amor para um criminoso, querido. Fora desse ambiente de família, nós vamos viver as consequências de tudo aquilo que nós fizemos e continuamos fazendo. Mas na casa do Pai há perdão, a segunda chance. E você que é filho, que ainda não alcançou a maioridade ainda, e eu não quero falar isso de uma maneira ofensiva, mas eu quero ilustrar para os outros irmãos, vou usar o exemplo. Você não trabalha, você não coloca dinheiro dentro de casa, mas você come. Você dorme numa cama quentinha, você toma banho no chuveiro quentinho, você usa uma roupa novinha, cheirosinha. O que você faz para merecer isso? Você existe. E o pai e a mãe te amam. E o amor não depende daquilo que nós fazemos para eles, pelo fato de existirmos. Um pai, uma mãe se sacrifica para dar o melhor para o seu filho. Esse é o ambiente da casa onde Deus, Ele sabe que você não produz, Ele sabe que você não faz para pagar aquilo que Ele dá para você, mas Ele te ama. Agora, fora desse ambiente de amor, é meritocracia, é eu que faço, é eu que posso, é eu nada, aqui é o Senhor. Então, quero te convidar, vem para a casa do Pai. Porque quando nós estamos na casa do Pai, que a gente chega, a gente solta o sapato no canto, a gente chora, tira a maquiagem, bagunça o cabelo, porque Ele nos conhece. Nós não precisamos viver de falsidade, tentando mostrar nada para ninguém. Deus te conhece. Ele sabe dos teus pecados, Ele sabe da mentira. E irmão que é irmão conhece. E o máximo que o irmão pode fazer é olhar para o outro e falar assim: ih, mano, vai tomar um banho, cara. Tá ruim o negócio aí.
Amém? Senhor, nos ajuda a ser uma igreja, Senhor, que cria um ambiente de amor, ó Senhor, onde o Pai pode manifestar a bondade e o cuidado, Senhor. Espírito Santo, Tu tens liberdade nesse lugar, ó Senhor, porque o Senhor não acusa, o Senhor convence, Senhor. Que possamos desfrutar desse tempo de graça, onde o Senhor Jesus, Ele é advogado, porque chegará um tempo que Ele vai se manifestar como juiz, e quando isso acontecer não vai dar mais tempo. O momento é agora, de se arrepender agora, de pedir perdão agora, porque Ele é nosso advogado, Ele perdoa o nosso pecado. Porque quando Ele se manifestar como juiz, Ele virá apenas para julgar. Senhor, que nós possamos viver esse ambiente de amor, de perdão, de tolerância, Senhor, mas também de transformação, de amor ao próximo, de respeito, Senhor. Que os meus conhecimentos não venham sobrepor ao amor pelo próximo, Senhor. Que tudo aquilo que eu sei, que eu acho, que eu aprendi, não seja maior do que a necessidade do meu irmão que não sabe, não conhece o que eu conheço, mas ele precisa ser amado também, ó Senhor. Livra-nos de sermos, ó Pai, pedra de tropeço na vida de alguém. Livra-nos de sermos juízes na vida de alguém, Senhor. Que possamos ser uma família trabalhando para que todos sejam salvos, ó Senhor. Para que todos sejam restaurados, ó Senhor. Pai, eu peço, Senhor, cuida da Tua noiva, Senhor. Que nós possamos nos apresentar diante do Senhor com o nosso corpo, alma e espírito santificados, separados para Ti, Senhor. No nome de Jesus. E essa semana, Senhor, eu peço que o Espírito Santo gere no coração de cada um, Senhor, uma necessidade de confessar pecado, uma necessidade de se arrepender, uma necessidade de procurar alguém e falar assim: cara, eu preciso te contar uma coisa, cara, eu estou pecando, eu estou prisioneiro nisso aqui, mas eu quero me libertar, eu quero que você seja testemunha disso daí, da minha libertação. Senhor, que seja uma semana de libertação para os Seus filhos, ó Senhor, porque as trevas não têm mais poder sobre nós, ó Senhor, porque o Senhor já nos resgatou, não tem nenhum peso de acusação sobre nós, e todo escrito de dívida, Senhor, já foi cravado na cruz. Espírito Santo, nos renova, que nós possamos voltar para a casa do Pai, pegar uma vassoura, pegar um microfone, pegar alguém para orar, que todos possamos, ó Pai, participar desse ambiente de glória, de cura e de transformação que é a Tua casa, Senhor, porque nós já fomos resgatados do domínio das trevas e nós somos transportados para o reino do Filho amado, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Tu recebe essa palavra na tua vida? Então recebe essa aqui também, ó. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E todos nós dizemos amém. Agora olha para a tua mão assim. Você está vendo alguma algema aí? Então você pode aplaudir o Senhor já. Amém. Deus abençoe sua vida e seja livre.